Finalmente, os primeiros spoilers do capítulo 12 de Boruto Two Blue Vortex começaram a sair, e dessa vez, não necessariamente os spoilers textuais, mas sim as páginas em especial ali do capítulo. E meu amigo, esse capítulo tá insano. A gente já postou 2 vídeos aqui, meio que conectados aí ao conteúdo desse capítulo em si, mas ainda assim, muitas coisas estão mudando, muitas coisas estão sendo muito melhor explicadas com o conteúdo desse capítulo. Meu amigo, tem muita coisa interessante. Eu digo pra vocês já de antemão que esse é o melhor capítulo de Boruto desde que Boruto começou lá em 2016. Então temos muitas explicações, muitas contextualizações que vão virar a história totalmente de cabeça para baixo. Então, caso você queira saber mais um pouco sobre o conteúdo desse capítulo, eu vou explicar tudo para vocês no vídeo de hoje. Então, caso você seja novo por aqui, se possível, se inscreva aqui no canal. Tamo junto e bora! Pois bem, meus amigos, sem enrolar muito aqui, eu vou continuar comentando aqui sobre o capítulo. A gente já postou 2 vídeos já. Então, resumindo pra vocês aqui os eventos que a gente tem no capítulo, novamente a gente vai ter que frisar algumas coisas que a gente já comentou nos vídeos anteriores, porque são detalhes extremamente importantes que não podem ficar de fora pra quem vai estar pegando esse vídeo aqui inicialmente. Então, basicamente o capítulo começa ali com o Boruto delirando ali, né? Depois de ser atacado pelo Jura, ele acaba apagando completamente, e então entra aquela cena do flashback. E aqui a gente vai poder detalhar um pouco mais essa cena. Boruto então está na fronteira do País do Vento, enquanto ninjas da areia o procuram naquela situação. Não dá pra saber ainda exatamente se foi depois da derrota do Code ou algo assim, mas aparentemente é exatamente isso que acontece. Boruto então acaba encontrando ali com o Sapo, né, que conversa com ele e tal. O Sapo diz que vai ajudar ele a fugir e tudo mais. Era o Kashinkoji, né, falando através do Sapo, como a gente já comentou. Então Boruto é teleportado pra base onde o Code estava, como a gente já comentou anteriormente também. E nos diálogos entre Boruto e Kashinkoji, Kashinkoji afirma que ele foi atingido pela onipotência, revelando assim que ele ainda lembra, né, que nas suas memórias ali que foram alteradas, ele e o Amado ajudaram o Boruto a escapar do dirigível, revelando que o Kashinkoji foi afetado de fato pela onipotência, e toda a situação que a gente viu da história do Kawaki, mesmo na cabeça dele, todos os eventos da cara e tal, os experimentos ali com receptáculo e tudo mais, tudo aquilo ali na mente do Kashinkoji foi realmente alterado pela Eida. Porém, mesmo afetado, ele sabe que aquelas memórias de fato são uma mentira, pois no passado, muito tempo antes da onipotência acontecer, ele teve uma visão de que a onipotência realmente aconteceria, e as posições de Boruto e Kawaki acabariam trocando, e ele já sabia disso. Mesmo com a onipotência forçando as memórias dele a acreditar que o Boruto realmente era um integrante da cara e tudo mais, Kashinkoji está convicto de que ele já viu o futuro e ele sabe que todas essas memórias são basicamente mentiras. Koji inclusive pede desculpas para o Boruto porque ele sabia disso há muito tempo atrás e ele não avisou de antemão o Boruto sobre isso, que a onipotência poderia acontecer, que poderia acabar mudando os eventos ali e tudo mais. Ele também explica para o Boruto a situação dele com relação ao passado do próprio Kashinkoji, dizendo para ele que o próprio Boruto já sabe que o Amado o criou com uma única função de destruir o Jigen, e com o nascimento do Ishiki ele era poderoso demais para que o Kashinkoji pudesse enfrentá-lo, e assim ele tinha assumido que a sua vida havia chegado ao fim exatamente naquele momento, tanto que o Kashinkoji desiste completamente depois que o Ishiki acaba acertando ele com as pilastras ali e tudo mais. Porém, nessa situação do passado, no meio de tudo isso, quando o Kashinkoji estava meio que numa situação de quase morte, algo misterioso acabou acontecendo com ele. Koji teve uma visão de todos os acontecimentos do futuro e ele viu momentos que aconteceriam tipo muito além do momento em que ele estava enfrentando o Ishiki. Enquanto o Ishiki dava o discurso dele ali, né, tirava onda ali com o Kashinkoji, Kashinkoji estava tendo ali meio que um lapso temporal na cabeça dele, vendo basicamente diversos pontos do futuro. Kashinkoji afirma ter visto momentos da batalha do Naruto Baryon contra o Ishiki logo após a fuga dele, né, naquela situação. Ele também viu a morte do Ishiki, o nascimento do exército do Code e também o evento da onipotência da Eida. Sendo que por último, muito tempo depois, ele acabou também prevendo e vendo ali, né, o nascimento dos Shinjus, coisa que a gente tá vendo agora em Two Blue Vortex. Com nota que nessa cena do nascimento dos Shinjus, curiosamente há um quinto integrante junto aos 4 que a gente já conhece. Esse integrante novo, né, que a gente vê ali, era nada mais nada menos do que o Shinki, o filho do Gaara, que curiosamente
foi transformado em um Shiju, provavelmente no momento em que o Boruto estava sendo caçado pelos ninjas de Suna, e os ninjas de Suna, eles estavam ali no entorno do Sasuke, talvez, né, da situação ali da batalha contra o Koji e tal, e provavelmente o Shinki acabou sendo pego de surpresa por um Tsumeaka e acabou se transformando em uma árvore também. Sendo assim, naquela página que o Boruto estava se escondendo, né, que ele tá conversando ali com o sapo, muito provavelmente foi o momento em que o Shinki foi capturado, até porque todo mundo acha no momento que o Shinki, né, fazia parte ali daquela divisão que estava caçando pelo Boruto. Porém, mais pra frente, Kashinkoji começa a explicar um pouco mais sobre os poderes do Shibai, confirmando assim que ele foi um antigo Otsutsuki que acabou se tornando um deus, e a partir disso, Amado usou o DNA do corpo do Shibai para criar os ciborgues que foram adentrando ali a organização Kara, fazendo com que alguns deles obtivessem sucesso ao obter as habilidades do Shibai com esse transplante. Porém, outros como a Delta, o Boro e o próprio Kashinkoji não tiveram a mesma sorte no transplante e as suas habilidades nunca se manifestaram. Porém, o Kashinkoji afirma que em seu momento de quase morte, a sua habilidade proveniente do Shibai acabou se manifestando. Essa habilidade então é capaz de prever o futuro em linhas temporais e o Kashinkoji chama ela de os 10 caminhos. Essa habilidade então permite que ele veja 10 linhas paralelas ali do futuro que pode acontecer em 10 momentos diferentes ou acontecimentos diferentes que podem acontecer de determinada situação. Sendo assim, 10 linhas temporais de possibilidades que poderiam acontecer no futuro, mas que conforme o caminho que o destino seguirá, 9 delas serão eliminadas e um único caminho pode se manter na passagem do tempo. Kashinkoji então afirma que ele viu tudo após a batalha contra o Ishiki, inclusive outros cenários de outros momentos que a gente viu futuramente, como por exemplo o que ele comentou de ter visto ali a luta do Naruto Baryon contra o Ishiki, o momento da criação do exército do Koji, o momento em que a Eida causou ali a onipotência. Todas essas coisas ele viu situações em paralelo ali em vários tipos de destino que poderiam acontecer, comentando inclusive que em um deles o Naruto Baryon acabou morrendo na luta contra o Ishiki capturou o Kawaki, colocou o Karma, reviveu em cima do Kawaki, fez o fruto de chakra e acabou com tudo. Já em outra situação, ele comenta que mesmo na situação que o Ishiki foi derrotado, outra situação do futuro poderia acontecer, que seria quando o Naruto foi selado pelo Kawaki. Depois desse evento, o Kawaki ataca a Sarada e o Boruto naquele evento da cicatriz que o Boruto acaba recebendo ali no rosto, e em uma dessas situações é revelado ali que em uma das linhas do destino ali que o Koji acabou vendo, o Boruto acabou morrendo, a Sarada acabou morrendo naquela situação, o Kawaki matou os dois, e depois disso o Kawaki obteve um poder monstruoso, ele matou o Koji também sem nenhuma dificuldade, mesmo após remover o limitador, e a situação da onipotência simplesmente nunca aconteceu. Porém o Kashinkoji, mesmo dizendo pro Boruto, né, explicando pra ele todas essas linhas temporais aí que poderiam acontecer, e que também a onipotência foi uma situação muito circunstancial de ter acontecido, ele revela que independente de tudo que aconteceu e tudo que acontecerá, basicamente o final aparentemente será um só. Um final em que um homem chamado de Jura seria o causador de todos os desastres, já que em todas as linhas do futuro que o Kashinkoji viu, ele afirma que o Kawaki foi devorado e a árvore divina destruiu o planeta por completo. Porém, o Boruto recebendo todas essas informações do Kashinkoji, né, sobre o Kawaki ali acabar sendo devorado e tudo mais, Boruto meio que se nega a matar o Kawaki, já que para deter o Jura e toda a situação que ele vai causar futuramente, basicamente matar o Kawaki seria uma saída muito mais rápida, assim como foi o caso da situação ali em que matar o Kawaki seria uma possibilidade para que o Ishiki não pudesse renascer. Então basicamente a gente entra numa mesma situação, mas o Boruto não compra essa ideia. Ele fala que ele vai salvar o Kawaki, não tem jeito, os Uzumaki vão se reunir outra vez, e basicamente ele assume então o posto ali ao lado do Kashinkoji para poder se livrar de toda essa situação, aceitando assim se unir a ele, destruir o 10 Caudas e acabar com os planos do Koji. Sendo esse aqui, mano, um capítulo absurdo, absurdamente cinema, mano, muito plot twist, muita explicação que o mangá realmente tava precisando, tava reclamando muito disso ao longo da obra. Kishimoto basicamente cozinhou tudo que ele tinha que cozinhar aqui nesse capítulo, e pra mim, eu digo pra vocês assim com sinceridade, esse foi o melhor capítulo de Boruto, não de Boruto Two Blue Vortex, mas de Boruto mesmo em geral, que a gente recebeu até aqui. Falando na honestidade, e o Kashinkoji, mano, ele é de longe também um dos melhores personagens que a gente já teve na franquia, e talvez o melhor personagem que a gente tem em Boruto atualmente. Quanto ao final desse capítulo, mais coisas surpreendentes ainda acontecem. Não vou ter tempo de comentar tudo com vocês, porque eu vou separar mais tópicos para outros vídeos que eu vou postar amanhã. Mas ao final desse capítulo,
vemos a Sarada sendo curada pela Himawari, que acabou acordando ali, né? Ela tava desmaiada e tudo mais. Porém, a Himawari é impedida pelo Kawaki e pelo Konohamaru de ir curar o Boruto. Boruto que está então inconsciente, né? Ele passou o capítulo todo inconsciente no chão e ele então acaba sendo preso ali pelo Konohamaru, que deseja extrair informações do próprio Boruto. Já que essa então seria a única oportunidade que eles teriam, né? De interrogar o Boruto, descobrir informações e por aí vai. Inclusive é citado que o Konohamaru utiliza ali uma espécie de algema criada pelo Amado ali, né? Que impede o uso de ninjutsus e tudo mais. Já na reta final aqui que a gente tem o sapo que vigiava o local ali, né, que ele foi usado ali para o Boruto teleportar e salvar a Himawari e também salvar a Sarada. Ele tenta então saltar ali em direção ao Boruto para salvar ele com uma invocação reversa, como a gente já viu, porém ele acaba sendo interceptado pelo Kawaki, que acaba descobrindo que o Kashinkoji ainda está vivo e está compactuando com os planos do Boruto atualmente. E mano, simplesmente tem 1 milhão de coisas ainda pra se comentar sobre esse capítulo. Tem novo Shinjo aparecendo, tem essa situação do Shinki, tem o Boruto sendo preso, cara, é muita coisa. Renascimento do Hidari, mano, a gente ainda nem comentou ainda sobre os Shinjus ainda nesse capítulo, sobre o que acontece no começo e o que acontece no final. Mas já digo pra vocês que também é absoluto cinema. Por hora, esse aqui é o vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês hoje, né, complementando aí essa parte de diálogo entre Boruto, Kashinkoji ali, passado, presente, futuro e tudo mais, já que a gente já postou 2 vídeos anteriormente somente sobre isso. Porém, esse aqui é extremamente importante porque ele é muito mais contextualizado de todas as coisas que já aconteceram. Porém, eu já aviso vocês que tem muita coisa nas entrelinhas do que a gente comentou exatamente nesse vídeo e a gente vai ter que voltar aqui de novo para poder comentar, porque tem muito conteúdo. Enfim, esse aqui é o vídeo de hoje, a gente se vê muito em breve. Se você gostou, deixa seu gostei, tamo junto e é nóis!